E olha só, escândalo em Brasília. Ministro do STF tenta impedir eleição de senador de direita em 2026 e a verdade apareceu, ele foi descoberto, tudo veio à tona e você vai saber aqui agora do que se trata. Olha que absurdo aonde chegamos, pessoal. E mais, temos uma outra matéria ainda que mostra Moraes, Flávio Dino e Lula sem saída numa sinuca de bico, envolvendo agora o julgamento de Jair Bolsonaro, que vai acontecer agora no próximo mês, até o final de abril. Prestem atenção no que temos para mostrar aqui, porque é um verdadeiro escândalo, uma denúncia gravíssima que acabou de ser descoberto. Quem vai trazer para nós aqui essa matéria é o Deltan Dallagnol, aquele procurador da Justiça que colocou Lula na cadeia juntamente com Sérgio Moro e agora ele está trabalhando em favor da direita no Brasil. Olha que absurdo, que escândalo que acabou de explodir. Eu quero saber agora como que esse juiz, esse ministro vai sair dessa, porque agora nós temos provas aqui para mostrar. Confira essa matéria, dá um like nesse vídeo e se inscreva aqui no canal, pessoal. Muitas pessoas passam pelo nosso vídeo, até comentam aqui no nosso vídeo, mas ainda não são inscritos e vai perder os próximos conteúdos. Então se inscreva agora para ficar por dentro de tudo e veja essa matéria agora. Olha que escândalo, pessoal, que acabou de acontecer em Brasília e nós vamos trazer tudo aqui. Veja. É um verdadeiro escândalo. O ministro do Supremo Tribunal Federal está fazendo campanha para impedir que Bolsonaro e a direita consigam eleger uma maioria de senadores em 2026. Essa notícia aqui, com certeza absoluta, vai para o top 3 das notícias mais absurdas que nós tivemos até agora no ano de 2025. E olha que foram muitas. E essa notícia mostra como o Supremo Tribunal Federal está totalmente fora de controle, sem limite algum e como só o impeachment que resolve o nosso problema. Não sai daí, porque essa notícia vai te deixar de queixo caído, como eu fiquei também, porque eles conseguem se superar no nível do absurdo que é cada vez maior. Lê aqui comigo então essa matéria aqui que saiu no Lauro Jardim, no jornal O Globo. Como o ministro do STF vem marcando o território para impedir que Bolsonaro domine o Senado. Oi? Oi, como é que é? Calma, gente, respira fundo que piora. Olha só o nível desse absurdo. O ministro do STF andou conversando com governadores com o objetivo de convencê-los a se candidatarem ao Senado e assim impedir que Jair Bolsonaro eleja uma maioria na casa parlamentar. Bolsonaro está empenhado em fazer o maior número de senadores. E o Senado é a casa onde você pode iniciar um impeachment de um ministro do STF. Gente, prestaram atenção nisso aí? Um ministro do Supremo convencendo governadores a se candidatarem ao Senado, tudo com o objetivo explícito de atrapalhar Bolsonaro e a direita na eleição de uma maioria de senadores para salvar a própria pele de um processo de impeachment. Gente, olha, isso aqui é o cúmulo do absurdo. E eu não consigo pensar que esse ministro possa ser qualquer outro, senão o ministro cujo nome começa com A de Alexandre, ou no máximo aquele outro ministro cujo nome começa com G de Gilmar. Mas eu não vou afirmar aqui. Me conta aí quem que você acha que é nos comentários. Isso aqui tem a cara desses dois. Um tá com medo de ser o primeiro ministro do STF na história a sofrer um processo de impeachment, a gente sabe, por conta de toda a pressão que o governo Trump e os parlamentares americanos estão fazendo contra ele e que tende a aumentar. E o outro perdeu a vergonha. O outro se declara abertamente na imprensa como um agente político e não tem constrangimento nenhum em ser visto fazendo política, ligando para parlamentares para fazer lobby ou pedir favores, indicando pessoas para cargos, se reunindo com presidentes da República em reuniões secretas para avaliação de cenário e por aí vai. Como que você está se sentindo aí? Conta pra mim. Que sentimentos que você tem aí? Conta nos comentários. Você tá embasbacado como eu? Você tá enojado? Você tá revoltado? A gente não pode parar de sentir alguma coisa. Quando a gente parar de sentir, a gente perdeu. Conta aí o que você tá sentindo. A gente não pode normalizar o que é anormal. Então conta pra mim e pras outras pessoas aí qual que é o seu sentimento, pra gente entender qual é a reação das outras pessoas e que ainda tem gente com sangue, com carne aqui circulando, com um sentimento real que se importa, que luta. Curte aí o vídeo com força para essa voz da nossa indignação, da nossa revolta, do nosso nojo chegar mais longe, para mais gente se unir nessa comunidade que luta por transformação contra isso tudo que tá aí.
Presta atenção agora nesse pequeno detalhe que eu vou mostrar para você, que também é conhecido como LEI, ou ainda lei, que esses ministros do STF parecem ter totalmente esquecido. Dá uma olhadinha aí no artigo 39 da lei do impeachment, que diz que são crimes de responsabilidade dos ministros do STF. Item 3. Exercer atividade político-partidária. É muito simples, gente. Isso que os ministros estão fazendo, que eu mostrei para você na nota do Lauro Jardim, do jornal O Globo, o que eles estão fazendo é atividade político-partidária. É crime de responsabilidade. E se o Brasil fosse um país sério, os governadores que estão recebendo essas ligações, que estão recebendo essa pressão, deveriam denunciar publicamente esse ministro e eles seriam punidos, esses ministros. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Porque o governador que denunciar ele vai ficar com o pincel na mão, porque o ministro não vai ser punido e ainda vai se vingar dele. Então o máximo que os governadores vão fazer é passar a informação para a imprensa de forma anônima, como a gente viu. E como sabe, Deltan, que ele não vai ser punido, o ministro do STF? Olha, gente, se você não vive em outra galáxia, você sabe que os ministros do STF cometem esse crime de responsabilidade faz tempo e nada acontece com eles. E eles agora já agem diretamente para manter o Senado como está, para que justamente continue a não acontecer nada, como não acontece faz tempo, para que não aconteça também no futuro. O sistema, ele se blinda. É por isso que eles me expulsaram do Congresso. É por isso que eles abriram inquérito contra o Nicolas Ferreira, contra o Marcel Van Hatten, contra as vozes que mais lutam abertamente contra eles. É por isso que eles vão intimidando, vão tirando a voz, vão silenciando. É por isso que eles querem regulamentar a censura, regulamentar as redes sociais. E com isso nós descobrimos mais uma função inédita ainda dos ministros do Supremo. Depois de juiz testemunha, juiz julgador, juiz investigador, juiz procurador, juiz delegado, juiz parlamentar, juiz diplomata. Agora nós temos o juiz dirigente partidário, que liga para os políticos para convidá-los a se candidatarem a um cargo ou outro pelo seu partido. Nesse caso, o partido STF mesmo. Qual o próximo passo, hein? Os ministros do STF vão agora fazer a divisão do fundo eleitoral diretamente para os candidatos que eles querem eleger? Gente, isso aqui é um escândalo, é um escárnio. Não podemos minimizar esse absurdo. Em uma democracia avançada, em um país sério, isso aqui era para estar na capa de todos os jornais, com editoriais clamando para que os governadores denunciassem esse ministro e revelassem quem que é esse ministro. Mas isso não vai acontecer. O que pode acontecer é eu e você, nós nos mobilizarmos. Sabe o que pode acontecer? É nós lutarmos juntos, é nós podemos conseguir uma maioria de 54 senadores em 26 e é de fazer o impeachment desse e de outros ministros que pratiquem crime de responsabilidade algo real, algo verdadeiro, algo concreto. Gente, não tem jeito, a nossa única saída real aqui no Brasil é essa. Que, além de juiz, o Moraes vai ser testemunha agora no caso Bolsonaro? Gente, isso evidencia o monstro que esse processo se tornou. É isso mesmo, gente. Um dos kids pretos que foi denunciado pela trama golpista colocou Moraes, Lula e Dino numa sinuca de bico ao pedir que todos eles sejam ouvidos como testemunhas. O kid preto que fez isso é o tenente-coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que está preso preventivamente desde novembro de 2024. E ele apresentou ontem a sua resposta à acusação, assim como o Bolsonaro e os demais réus da trama golpista. E os advogados do Kid Preto, liderados pelo Jeffrey Cecchini, que é aqui de Curitiba, excelente advogado criminalista, adotaram uma estratégia jurídica que coloca o Moraes, o Lula e o Dino numa sinuca de bico daquelas. E eles criaram um gigantesco constrangimento para o STF. Fica aqui comigo que unhas. Gente, essa é uma estratégia que absolutamente não faria sentido em nenhum outro caso, em nenhum outro lugar. Por quê, Deltan? Porque os juízes do caso, jamais poderiam ser testemunhas do próprio caso, já que eles nunca têm, nem podem ter, qualquer relação de interesse pessoal com o caso. Ao mesmo tempo, os juízes do caso também jamais poderiam ser as vítimas do caso, certo? Certo! Ao mesmo tempo, os juízes do caso jamais poderiam ser acusadores e investigadores, certo? Certo, mais uma vez. Pois é. Pois agora a estratégia é de alguma das defesas buscar indicar o Dino ou Moraes como testemunhas, é o que eles estão fazendo, para mostrar não só o seu profundo envolvimento no caso,
como também a sua total incapacidade de julgar os fatos com isenção e com imparcialidade. Vamos relembrar, gente. Em relação a Moraes, ele era vítima direta do plano Punhal Verde e Amarelo, que seria um planejamento aí de assassinato do Moraes, que teria sido orquestrado aí por Kids Preto, em conjunto com militares, e o Moraes seria sequestrado e morto por militares. Como alguém que sabe que seria morto por desafetos pode julgar com qualquer tipo de isenção as pessoas que planejaram a sua própria morte? Ser isento nessa situação é impossível. Existe aí uma incapacidade humana. Nenhum ser humano vai conseguir separar os sentimentos pessoais de retribuição, de justiça, de retaliação, de vingança, deixando isso de um lado, e separar do outro lado a aplicação técnica da lei penal. Isso é óbvio, é ululante, qualquer pessoa entende isso. Certo, o juiz não pode ser vítima, o juiz também não pode ser acusador e investigador, mas Moraes é tudo isso. E é até juiz deputado e juiz diplomata, como a gente viu recentemente, com Moraes atuando no executivo e no legislativo nas respostas do governo brasileiro às críticas do governo Trump contra o regime de censura do próprio Moraes. E Flávio Dino? Bom, Flávio Dino ele foi ministro da Justiça de Lula durante o 8 de janeiro, ou seja, ele foi um dos principais auxiliares e conselheiros de Lula justamente no momento apontado na denúncia pela PGR como ápice da trama golpista, o 8 de janeiro. O Flávio Dino ele foi essencial para a resposta do governo federal ao 8 de janeiro e ele esteve presente em cada etapa, em cada momento, cada passo dessa resposta do governo. Isso, por si só, já seria suficiente para afastar o Flávio Dino. Mas deixa eu adicionar outra coisa. O Dino era chefe da Polícia Federal naquele tempo, ou seja, ele era a autoridade superior à autoridade policial que conduziu as investigações, não só do 8 de janeiro, mas também da própria trama golpista que agora vai ser julgada. Ou seja, de certo modo, o Dino agiu como uma autoridade policial no caso, como superior da investigação, o que também é um fator de impedimento do juiz segundo o Código de Processo Penal e dá para ele um conhecimento que pode ser questionado na forma de questionamentos a testemunhas. Eu já vi N casos em que o delegado de Polícia Federal foi arrolado como testemunha e foi assim ouvido. Por que o Dino não poderia ser arrolado? Claro que poderia. Isso sem falar que o próprio Flávio Dino ele é apontado pela oposição como alguém que deveria ser responsabilizado pelo 8 de janeiro por conta da sua omissão, porque ele não usou o destacamento da Força Nacional que estava lá de guarida no Palácio da Justiça. Some-se a tudo isso o sumiço das gravações do Palácio da Justiça que ocorreu debaixo da responsabilidade do Dino. Gente, então Moraes e Dino são pessoas que têm interesse claro no julgamento desse caso por várias razões e que podem ser acusadas, podem ser vítimas ou ainda podem ser testemunhas, podem ser chamadas lá para esclarecer os fatos e que nessa condição jamais poderiam atuar como juízes, julgadores desse caso. E quando a defesa rola eles como testemunhas, a defesa, o Jeffrey Cicchini aí, ele deixa isso muito, mas muito explícito, colocando esses julgadores numa posição desconfortável. Se achou isso interessante, essa estratégia de defesa? Então curta aí com força o vídeo e vamos para o segundo ponto. E o segundo ponto é, o que a nossa lei diz sobre isso? Basicamente, gente, a nossa lei ela não permite que o juiz do caso, ao mesmo tempo em que ele atua como juiz, ele seja uma testemunha. Isso deve fazer com que esses pedidos da defesa sejam indeferidos por Moraes e pelos demais ministros. Entenda então aqui as opções dos ministros agora. Se o juiz aceitar que ele é testemunha dos fatos, e as defesas têm sim o direito de ter eles como testemunhas, como eu mostrei, estavam envolvidos ali, então essas testemunhas não podem atuar como juízes, não podem julgar os fatos. Eles têm que se declarar impedidos como julgadores e o caso deve ser remetido a outro juiz. Então, a única opção que resta para eles que querem julgar, querem condenar o Bolsonaro a qualquer custo, é outra opção. Isso deles se declararem impedidos não vai acontecer nunca no STF, porque eles quase nunca se declaram impedidos, e nesse caso específico, o Barroso já rejeitou os pedidos das defesas de declarar o Moraes, o Dino e o Zanin impedidos. E está muito claro que eles querem, sim, eles têm uma animosidade em relação ao Bolsonaro, e ultrapassando todos os cânones e regras de imparcialidade, eles querem botar o Bolsonaro na cadeia. Com isso, gente, a gente vai para o terceiro e último ponto, que revela o constrangimento em que esse pedido coloca os ministros a adotarem a alternativa e decidirem seguir como juízes para julgar esse caso. Então, o terceiro ponto que eu prometi para vocês é: qual que é o objetivo das defesas com essa estratégia jurídica?
Gente, está muito claro aqui que a estratégia das defesas não é um ganho propriamente jurídico com a indicação de Moraes, Lula e Dino como testemunhas. Porque, sendo bem franco, a questão jurídica já foi pelo ralo faz tempo. Mas sim é obter um ganho político, de comunicação. O que os advogados estão fazendo é recorrer à teatralidade, é mostrar como é absurdo que os seus clientes, os réus, estejam sendo julgados por juízes que são também vítimas e testemunhas do caso. Ou seja, que estejam sendo julgados por juízes que não são isentos, não são imparciais. É um recurso teatral de comunicação para constranger, para mostrar como esse julgamento ele não está sendo pautado pela lei, pela Constituição, mas sim pela política, pela conveniência, pela vontade suprema dos ministros supremos. E esse recurso teatral, político, vai forçar os ministros do Supremo a terem que se justificar ao indeferir esses pedidos, dizendo que juiz não pode ser testemunha. Mas como assim? Não é testemunha? Isso deixa eles numa posição de uma sinuca de bico. Por quê? Porque eles não têm como justificar o fato deles serem vítimas e juízes no mesmo processo. O que eles vão dizer? Eles vão dizer agora que o Moraes não é vítima? Ora, cada um tem direito à sua própria opinião, mas não os seus próprios fatos. Não tem como negar a realidade. Moraes é vítima, está escancarado. Olha então a sinuca de bico. Os ministros não vão aceitar o pedido e se tornar testemunhas, porque isso os afastaria de julgar. Mas, por outro lado, se eles recusarem esse pedido para se tornar testemunha, como é que eles vão recusar? O que eles vão dizer? Eles vão dizer que eles não estavam envolvidos, negando a realidade? Mentindo na cara dura? Não tem como. Ou eles vão reconhecer a realidade, mas aí eles teriam que aceitar que eles são testemunhas e vítimas e se afastar do processo, que é exatamente o que eles não querem fazer. Então, olha, no mínimo, o constrangimento, a torta de climão vai ficar para sempre. Mais importante do que isso até, vai ficar o registro histórico para o futuro desses abusos, ilegalidades e nulidades que não podem ser varridos para debaixo do tapete, que podem até não ser reconhecidos hoje, mas no futuro, quando os ventos políticos ou a composição do Supremo mudar, isso pode jogar todo esse julgamento por terra. E, aliás, é o que deveria acontecer até mesmo na data de hoje. E agora eu quero ouvir a sua opinião. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa estratégia dos advogados. Pois é, na política é mesmo assim. Quando a gente acha que já viu de tudo e chega agora essa bomba aí. Olha que absurdo, pessoal. Como se já não bastasse, né? Como se já não bastasse todo o ativismo ali em Brasília. Como se já não bastasse toda a armação, querendo, claro, incriminar e prender Jair Bolsonaro. Agora, eles querem interferir também na próxima eleição ali sobre os senadores de direita que estarão ali, né? O Senado Federal em Brasília, pessoal, pode formar uma grande maioria, mais de 54 senadores de direita, já agora em 2026, e isso pode causar, sim, uma reviravolta e até mesmo a votação do fatídico aí processo de impeachment contra os ministros. Porque o que acontece é o seguinte, pessoal, muitos falam, mas o Pacheco não colocou para votar, se o Pacheco não colocar não adianta. Calma lá, mas tem algo que é o seguinte, ainda agora, nesse período, nesse mandato, não tem a maioria ali de direita em Brasília como senadores para poder votar um pedido de impeachment de um ministro do STF. Então, corre até um risco se colocar agora um pedido de impeachment de nem ser aprovado ali no Senado Federal. Porém, em 2026, elegendo mais senadores e principalmente aqueles que são deputados hoje e que estão fazendo excelente trabalho, como, por exemplo, Gustavo Gauer, como, por exemplo, Eduardo Bolsonaro, também ali de São Paulo, e vários outros, o Marcel Van Hatten, ali do Rio Grande do Sul, todos eles vão concorrer a uma vaga para o Senado. E aí, pessoal, a direita pode se fortalecer, e aí sim, vão fazer pressão em cima do Alcolumbre a partir de 2026, e sim, o Senado fica muito mais forte. E outra coisa, o próximo presidente da República que for eleito em outubro de 26, ele, a partir de janeiro de 27, terá a oportunidade de votar e colocar 3 novos ministros no Supremo Tribunal. E aí, pessoal, se for um da direita que entrar, de repente, ou o Bolsonaro, ou o Tarcísio, ou qualquer outro, for um candidato da direita que vencer em 26, o jogo pode mudar completamente a partir de 2027, porque aí teremos um cenário mais equilibrado ali no Supremo Tribunal. É tudo que o povo brasileiro quer, justiça. Deveria ser assim, né? Na verdade, deveria ser bem equilibrado e deveria ter isonomia na justiça, ao ponto desse tipo de julgamento, por exemplo, agora do Jair Bolsonaro e até o julgamento dos patriotas ali do 8 de janeiro, nós
podemos ter ali total segurança de que não vai acontecer uma tendência para um lado. Mas hoje não é assim. Hoje já existe aí, parece que 9 dos que estão ali foram indicados pela esquerda. Apenas 2 foi indicado por Jair Bolsonaro. Então, fica realmente complicado você acreditar numa justiça totalmente que seja equilibrada e justa para os dois lados. Mas isso pode mudar e é um processo. O povo brasileiro precisa acreditar e acordar que as coisas não acontecem da noite para o dia. É um processo. Em primeiro lugar, nós temos que conseguir aí, né, o povo ir às ruas para fortalecer aí a democracia. Domingo, dia 16 de março, e depois no dia 6 de abril, justamente para dar aquela força para Jair Bolsonaro, para então fazer uma pressão para esse processo aí de abril, né, do fatídico golpe e de Bolsonaro. E aí, pessoal, se Bolsonaro conseguir se livrar dessas acusações e desses processos, aí então nós partimos para 2026 para tentar aí a direita levar aí mais uma presidência do Brasil, e aí sim, com o Senado forte e com a presidência na direita, aí nós podemos pensar numa mudança. Fora isso, pessoal, não adianta Elon Musk, Donald Trump, não adianta ninguém interferir se as coisas não mudarem a partir desse julgamento que haverá para Jair Bolsonaro, porque eu acho muito difícil uma outra pessoa da direita tomar ali à frente e conseguir bater o Lula. Por exemplo, o Tarcísio ou Eduardo Bolsonaro, acho pouco provável isso aconteça. Então, a bola da vez é Jair Bolsonaro mesmo. Ele, como ele mesmo diz, né? Ele é o plano A, o plano B e o plano C. Olha só, se você gosta desse tipo de conteúdo, quero te convidar para se inscrever aqui, ó. Tem um botão aqui embaixo escrito inscrever-se. Você clica, se inscreve e aí você vai acompanhar os nossos próximos vídeos de amanhã, de depois da manhã. Temos vídeos aqui importantíssimos para trazer. Então se inscreva agora, é totalmente gratuito, não paga nada. E também, pessoal, pega o link desse vídeo, manda no grupo da família, no grupo do WhatsApp, é só você clicar em compartilhar, que aí você vai compartilhar com os amigos, tá bom? Vamos ficando por aqui, nunca se cale, porque se você se calar, os bons se calando, os maus vão tomar conta e isso nós não queremos, tá bom? Vamos ficando por aqui, até a próxima.